Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para o nosso Servir Planetário, que é o momento onde a gente se conecta com as egrégoras e pede o auxílio da espiritualidade. Comentem como vocês estão se sentindo também, de onde estão falando. Deixa eu ver aqui, a gente tem a Luciana, que está no Rio de Janeiro, a Sandra, a Lúcia, lá em Itapoá. Temos também a Maria Helena, que está em Santos, Harmonia da Alma lá em Florianópolis. Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Isabela, que está lá em Santa Catarina, Lígia em Portugal, Angélica em Piracicaba, temos a Isa no Rio de Janeiro, o Birajara lá em Osasco, a Lucy, que está lá em São Paulo também, Maria Alice em Portugal, Antônio, Antônio Carlos em Guaíba, a Elaine em Curitiba, a Fernanda em Boston. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa ter aqui uma noite bastante abençoada, agradável, nesses processos, né, que a gente faz aqui junto da espiritualidade. E eu pergunto, né, mais ou menos como que vocês estão se sentindo, né, para a gente também colocar um olhar nisso, para o assunto que nós vamos abordar antes, né, aqui no dia de hoje. Nós separamos para falar um pouco sobre os emaranhamentos energéticos e, em especial, como que vão acontecendo algumas repetições de ciclos, tá? E até ia perguntar quem tem, né, quem percebe em si mesmo ciclos se repetindo, sejam eles ciclos que você possa entender como positivos ou até como negativos. Por que a gente comenta sobre ciclos, né? Porque se nós formos fazer uma análise da nossa vida e a gente lançar um olhar em algumas coisas que nós podemos não estarmos muito contentes, né? Ou que a gente entende que aquilo não está bem alinhado, não está bem harmônico na nossa vida, muitas vezes nós poderemos perceber, né? Se nós buscarmos isso de uma forma mais consciente, que ciclos estão se repetindo, né? Que ciclos eles vêm, mexem com a gente, nos colocam em xeque, em movimento, né? E daqui a pouco acontece que você supera ou passa, né, por aquela situação e daqui a pouco está nele novamente, tá? Aqui a Marisa comentou, na minha família há repetições, né? A Márcia Cristina, percebo e me irrito. Exatamente, por quê? Porque de tempo em tempo eles vão estar novamente batendo a nossa porta. E a grande explicação para isso é que nós estamos enredados num emaranhamento energético, quântico, ou como você quiser chamar, através disso, através desta situação, ou destas situações, né? Como que se formam esses emaranhados, esses emaranhamentos? Às vezes a gente pode pensar que é através de escolhas ou coisas que a gente fez nessa vida, e nós chegaríamos a uma conclusão que sim, que isso faz parte ali também. Porém, muitas vezes nós não vamos ter de forma consciente, não vamos nos dar conta, mas esses ciclos, eles já vêm de outros momentos, né? E a gente sempre fala que muitas vezes nós vamos ter gatilhos que nos levam a momentos passados onde aquilo está enredado, onde aquilo está emaranhado no nosso campo. Para a gente trazer uma explicação um pouco mais técnica, talvez, sobre isso, né, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu vou tentar pegar um exemplo, uma questão prática aqui, e eu queria que vocês pegassem isso que vocês estavam analisando agora há pouco, dos seus próprios ciclos, se tem repetições, e tentassem entender algumas coisas, porque quando isso vem para a consciência é mais fácil da gente eliminar. Inclusive, a gente pode intencionar isso também quando nós fizermos daqui a pouquinho o servir propriamente dito, tá? O que que acontece? O, nós estamos vivendo, nós vamos vivendo, nesse exemplo que eu vou dar, nós vamos vivendo, tá, a nossa vida aqui, nós vamos vivendo o dia a dia,
de forma normal, de forma, né, que vão se apresentando as situações que a gente faz no dia a dia, e daqui a pouco nós nos conectamos com alguma situação, alguma pessoa, algum enredo, né, que eles vão trazer gatilhos, né? Esses gatilhos, a gente pode dizer que são energéticos, eles vão fazer algum tipo de movimentação nas suas sinapses, chegando no seu consciente, no seu inconsciente, movimentando e subindo, né, com a informação através do seu sistema emocional mental, tá? É mais ou menos isso que acontece. Quando ele faz esse gatilho, ele busca, a gente sempre fala sobre as referências, ele busca as informações que você traz, né, que você tem registrado para coisas similares àquilo, ou para energias similares, para a gente trazer isso de forma mais precisa. Porque ainda existe um emaranhado destas informações, né, destas informações presentes no seu campo. Como a gente diz, pode ser ainda alguma coisa dessa vida, da infância, como muitas vezes a gente busca entender, mas podem ser também coisas que vêm ainda de outros momentos, de outras vidas. E o que acontece quando isso se ativa? Começam a descer as informações, tá? Primeiro, no primeiro momento, mentais ali para você, você começa a ter alguns pensamentos através desse gatilho, então você vai tendo, às vezes, pensamentos que eles estão confusos, que eles não colocam um direcionamento, ou às vezes eles podem vir com preocupações, com medos, com, enfim, né, coisas nesse sentido. Daqui a pouco, ele também atinge a sua parte emocional, aonde você vai ter que descarregar, né, alguma, porque é o emocional que faz o descarregamento da energia, né, do que você está sentindo, mesmo que ainda não tenha consciência daquilo, então descem emoções. Às vezes, isso pode dar uma derrubada na pessoa ou pode vir de uma forma mais leve. Mas existe, antes de tudo, esse emaranhamento, tá, energético, que conecta você com situações que você já teve em relação a isso. E aí você traz isso, né, no último estágio, que é o estágio emocional, aqui para o agora, quando você está vivendo. E o que acontece? Você começa a ter, então, emoções, começa a ter tudo isso que, de alguma forma, você detecta ou não, né, de forma consciente isso, mas você vai tomando algumas decisões, tomando algumas coisas, ou paralisando, né, que seja, mas vai fazendo alguma coisa para lidar com isso que desce, com todo esse emaranhado que desce. Quando isso acontece, né, daqui a pouco começa a se formar um enredo, né, na fisicalidade aqui de uma coisa que você está vivendo. E se você colocar, às vezes, uma observação um pouco maior, você buscar um entendimento, muitas vezes você vai perceber que está se repetindo, né, alguma coisa, um ciclo, está repetindo a mesma situação, seja em relacionamento, seja em relação à finança, seja em relação, né, à saúde, seja na área da vida que for. E, num primeiro momento, o que se entende, ou de praxe, assim, a gente poderia dizer que muitas pessoas não percebem isso. Então, elas começam, né, a vivenciar aquilo para depois perceber, nossa, tá de novo aparecendo isso, ou de novo a mesma coisa, né? De novo, então, parece até que você já vivenciou aquilo. E aí fica aquela questão, né? Bem-vindo, porque existe esse emaranhado, né? E esse emaranhado, se a gente entende sobre energia, entende sobre magnetismo, entende, é como se vai estar sempre ali fazendo esse mesmo movimento até que você solte esse emaranhado, ou até que você transmute, como a gente diz, ou cure, né? Ou cure isso, a Lana está comentando, o ex batendo a porta, exatamente. Muitas vezes as pessoas pegando, por exemplo, na questão relacionamento, elas findam um relacionamento, como muitas vezes pode parecer que aquela pessoa, né, que está convivendo com você naquele relacionamento, ela tem aqueles problemas. E você finaliza, daqui a pouco passa um tempo, está num outro relacionamento e é como se ele está igual, porque o emaranhado, a forma energética, ela permanece toda ali, né? Então, é isso que às vezes a gente precisa dar uma atentada, dar uma olhada,
observar, né? Porque a gente sempre dizia aqui nas lives que a observação, ela é muito importante, né? Ela traz uma forma de autoconhecimento de você entender. Esses dias, né? Eu até comentei. Eu vou pegar aqui, tem algumas perguntas, eu vou comentar isso que talvez faça sentido, né? Eu sempre tive muitas crises, assim, crises emocionais, crises existenciais, sempre que eu até colocava, para não chamar assim de surto, eram pequenas crises que eu tinha. E elas não eram nada agradáveis, elas se repetiam nas mesmas temáticas, geralmente. Então, foi ali que eu identifiquei, peraí, isso aqui é cíclico, tem ciclo nisso, então tem emaranhado de energia nisso. E conforme eu comecei a observar, né, conforme eu comecei a observar isso, eu comecei a trazer para a consciência uma forma de entender quando esses momentos eles estavam chegando. Então, quando eu estava para entrar numa dessas crises, né, eu já identificava, não, peraí, isso aqui é aquelas crises que estão vindo, está vindo novamente. E, e a partir disso, eu começava a fazer um movimento de autocontrole, um movimento de entender, não, peraí, isso aqui eu não preciso, né, passar por todo aquele ciclo que eu sempre passei, né, porque eu posso ir realizando etapas aqui de harmonização disso. Aí, lógico, eu fui também buscar mais entendimento sobre mim mesmo, né, nos padrões, numa série de coisas, para entender o funcionamento que eu tinha, né, em relação a chegar nesse ponto de ter essas crises, aonde eu fui, de certa forma, curando, transmutando esta energia, né? Então, como que a gente pode, né? O gatilho sempre vai ser o mesmo, né? Como que a gente pode estar fazendo um movimento através disso para nós pegarmos e definitivamente rompermos com esses padrões que vão se apresentando diante disso. Até é bem interessante aqui o comentário do Júlio César, ó, ele coloca assim, ó, ter consciência sobre o que nos fere, né, visitar nosso jardim e regar as emoções que ainda precisam ser cuidadas, exatamente. Por que que isso é muito importante, tá? Porque assim, ó, imagina, né, que você está trazendo agora para a consciência, né, que você tem essa repetição de padrões, tá? E, e esses padrões, eles vão, volta e meia, como a gente disse, eles vão bater na sua porta novamente, tá? Quando você vai trazendo eles para a consciência, é um momento que, como o Júlio César colocou aqui, que você se fere, né? Porque não é agradável estar ali. Só que muitas vezes está acontecendo de forma automática. Então, no momento que você já começa a ter uma consciência, alguém perguntou aqui, né, falou sobre um relacionamento, né, que o companheiro vive caçando crise. O que que acontece nesse caso? Vou pegar esse caso de exemplo, tá? Então você já identificou isso, mas uh, ali está identificado que ele, vamos dizer, tem um padrão, que volta e meia ele está nisso. Vamos supor, né, que você resolva romper. Não, eu vou romper, não quero mais esse relacionamento. Aí passa, né, um tempo, você vai lá, arruma um outro. Esse companheiro que você vai arrumar novo vai ter o mesmo padrão, porque é no seu campo que está essa energia, né, de de emaranhar com esses comportamentos, né. Então a gente sempre olha para o outro, né. Não, mas espera aí, quem faz esses comportamentos é meu chefe, quem faz isso é a pessoa que está aqui comigo, é a outra, mas a gente precisa sempre lembrar de uma coisa, o poder pessoal, ele está sempre na nossa mão, sempre. Tudo que a gente cria, isso foi um ensinamento que a espiritualidade me ensinou, tudo que a gente cria, a gente descria, tá. Então muitas vezes nós vamos querer, né, modificar esta pessoa ao nosso lado. Só que o caminho correto é nós buscarmos em nós mesmos o entendimento. Buscar entender por que, né, eu estou fazendo isso, por que que eu estou me sujeitando a vivenciar assim. E aí você começa a fazer transformações. Essas transformações, elas podem impactar, né? Elas podem impactar na pessoa que está convivendo ali com você. Se não impactar, o próprio magnetismo ele vai, né, fazer essa separação, vamos dizer assim.
mas isso precisa ser integrado. A gente falou até numa oportunidade, eu não sei se alguém recorda, sobre como a gente precisa integrar as coisas. Eu não sei se alguém lembra disso. Que quando você faz um rompimento brusco, assim, toma uma atitude, não, eu vou finalizar esse relacionamento, já que a gente entrou nessa linha. O relacionamento em si é como se ele fosse uma brincadeira de gangorra, tá? Sobe, desce, é uma brincadeira agradável, assim. No momento que esse aqui, esse que está embaixo aqui pula, esse aqui cai. E quando isso acontece, vai emaranhar mais ainda a energia, tá? Aí esses dias alguém perguntou assim, tá, mas o que que é integrar, né? Com certeza, se uma pessoa ela está num relacionamento há bastante tempo, o foco da nossa energia, o foco da nossa mente, né, ela é sempre como é que a gente majorar, né? Ela sempre vai majorar o que é negativo, ou o que a gente entende que é negativo. Mas se você está bastante tempo nesse relacionamento, né, seja o tempo que for, na verdade, você teve momentos, né? Que esses momentos são de memórias, de construções positivas também. Então, integrar é quando você pega essas coisas positivas, é como se você entra numa gratidão por tudo que foi proporcionado, pelo tempo que essa pessoa também dispensou da vida dela com você, né, que daqui a pouco isso se torna tão harmônico, tão natural, né, que ele vai, né, se desfazer. Se a gente fosse lá para o astral tentar identificar isso, tá? Às vezes você tem relacionamentos, eu já comentei isso numa live uma vez, que quando você vai observar, as duas pessoas elas estão de frente uma para a outra, tá? Quando chega nesses pontos de desarmonia, às vezes eles já estão, não consigo fazer com as minhas mãos aqui, mas eles já estão de costas, tá? Já estão de costas um para o outro, mas aqui na fisicalidade eles seguem junto, né? Porque existe um emaranhamento, existe uma coisa que sim, tornam esses ciclos repetitivos, né? E diante disso, às vezes as pessoas elas já percebem, a alma já percebe, já tem um monte de coisa ali acontecendo, onde elas querem romper isso, tá? Elas querem romper isso. Só que se rompe dessa forma, desarmoniza, e aí que você entra novamente num ciclo repetitivo, porque aquele lá não foi curado, aquele lá não foi harmonizado, então você vai para um ciclo repetitivo de novo. Com isso, a gente pode voltar para as outras questões todas, tá? Analise. Vamos supor que você tem um desentendimento com um familiar, né? Daqui a pouco não foi harmonizado, ou foi feito assim, tipo, sabe, de boca para fora, sabe? Daqui a pouco tem novamente, vai tendo. Ele repete até que tudo seja integrado. E a integração é a cura. Então a gente pega, né, problemas financeiros, por exemplo, se repetem dívidas, se repetem, né, situações. Então, tudo que se repete, a gente precisa integrar, né? Quando você pegar, por exemplo, assim, às vezes você pode estar num emaranhamento, numa energia que você entende, tá? Que tudo dá errado para você. E aí você começa a analisar, são essas pessoas que eu tô perto, é isso, é aquilo. Daqui a pouco você entende assim, não, mas olha quantas bênçãos eu já tive, já teve momentos que tiveram. Você começa a integrar, você começa a curar, e você observa o seu comportamento diante de cada uma dessas situações, para que você faça um movimento diferente. Então, a observação, ela vai trazer a oportunidade de você fazer um movimento diferente, tá? Esse integrar é assim, tá? Às vezes você não tem condições, por exemplo, de fazer uma coisa, em vez de você, né, ficar ali irritado, fazendo um monte de coisa, onde isso tudo vai sempre se repetir, você muda o foco para aquilo que você já conquistou. Você muda o foco para o quanto você é grato por aquilo que não, 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 eu não vou dizer, Jussara, assim, ó, que integrar é agradecer, tá? Não é isso, porque senão vira um processo mecânico. Ele tem que ser natural da alma, entende? Ele tem que ser natural da alma, porque senão muita gente faz processo mecânico. Muita gente entra, inclusive, nesses processos de cocriação, fazendo o processo mecânico, né? Eu tenho que ir lá imaginar o que eu quero e ficar agradecendo e ficar, né, imaginando que eu já tenho aquilo. Isso tá correto? Tá, mas não pode ser assim mecânico, né? Então, esses padrões de repetição, e se a gente entende que tudo é energia, né? Eles estão ali.
Exato, a capitã aqui respondeu: integrar é mudar a forma como você lida com a situação energeticamente, transformar mágoa em entendimento, autorresponsabilidade. Perfeita essa colocação, porque, vamos lá, se você pega uma pessoa que você tem mágoa, mas se você talvez lança um outro olhar, colocando assim, ok, mas eu entendo talvez o nível de consciência dela, talvez eu entendo uma série de coisas, talvez eu entendo muitas coisas que ela passou, talvez eu entendo, e aí se torna até um processo uh, que a gente poderia chamar de perdão, mas ele é um processo energético que você consegue, porque quando você entra numa energia assim de perdoar, de enxergar, de entender, né, de fazer esses movimentos, automaticamente você está transmutando esse emaranhado. Né? Tem muita gente perguntando se constelação ajuda nisso. Ajuda, muitas técnicas ajudam nisso. Né? Mas o mais importante de tudo é você ir trazendo para a consciência, por isso que eu perguntei no início, quem já percebe, tá? Porque não existe uma receita mágica. Se você não lançar um olhar para isso, não atentar para isso, né, você vai estar repetindo isso novamente, porque lembram, vocês precisam lembrar disso. O poder pessoal está sempre nas nossas mãos. E quando a outra pessoa não te perdoa, aí é um problema dela. É um problema dela, porque tinha uma frase que Jesus usava, né? Uma pessoa foi pedir perdão para ele, ele disse que não perdoava porque ele não se magoou. Compreende? Então, assim, no momento que você enxerga que talvez fez algo errado, que talvez agiu de uma maneira incorreta, você vai lá pedir um perdão. Você fez, né? Você aliviou toda aquela carga energética de você. Se a outra pessoa não perdoou, é vida que segue. Ela que fica naquela energia, você soltou. Né? Você soltou. Convivência com narcisismo, mesma forma. Porque aí entra a questão, Gênesis, por que a gente está atraindo uma pessoa com essas características para o nosso lado? Por quê? Porque, lembra, por isso que é muito importante a gente pegar essa parte inicial. Tudo tem um magnetismo energético, tá? Tem um emaranhado em algum local que essa energia, ela vem trazendo pessoas assim até você. Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, que a gente não está aqui para julgar nenhuma situação nem nada, mas nós precisamos entender, nós, está sempre na nossa mão. Aqui não está nevando ainda, né? A Anne lá de Porto Alegre está falando, mas está muito frio. Eu acredito que agora já chegou num 7 graus. Foi esfriando durante o dia e absurdo com o vento, a sensação térmica fica bem gelada. Então é isso é o mais importante, tá? A gente às vezes quer saber uma solução, o mais importante, você identifica padrões. Se você identifica padrões, o olhar perguntas talvez nele, colocar um olhar neles, por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou atraindo essas situações? Por que é isso? Por que que para você chegar em você, para você chegar em você, não, espera aí. Aí eu começo a entender. Quais são os gatilhos que me levam? Eu tenho talvez medo de ficar sozinho, eu tenho talvez medo de faltar, de ter dívidas, eu tenho talvez medos, né, porque os medos e essas coisas vão emaranhando também. Então você tem o que energeticamente correspondendo no seu campo, né, para que você traga esse padrão, para que esse padrão ele se torne ativo em você e inclusive tendo repetições. Eu não sei se alguém já consegue, se vocês já conseguem identificar padrões em vocês, ou situações que vocês vão atraindo, né? Vão atraindo. Teve uma pergunta esses dias que chegou ali de uma pessoa, por que que ela só atraía, né, pessoas, vamos dizer, comprometidas, casadas, pro relacionamento, para ela, né, para o campo dela. E isso tem a ver ali. Se a gente fosse revirar isso em outras vidas, talvez em outros momentos era situação invertida, entende? Não sei se faz sentido isso para vocês. Situação invertida. Só que emaranhado isso está no campo. Então precisa cortar. E ainda nem vamos entrar, porque a gente não tem muito tempo, né?
até a gente chegar no servir planetário, dos padrões genéticos hereditários, as heranças genéticas que a gente recebe da ancestralidade, que também carregam isso. Então a gente pode ir mais além ainda. Quando você analisa esses ciclos, você pode ver se eles não são também familiares. Se eles não vêm, né? Ó, peraí, eu tô tendo. Isso é muito importante, pessoal. Isso que eu tô falando aqui é uma coisa que eu diria assim, vale ouro, tá? Vale ouro. Presta bastante atenção, porque você pode mudar muito a sua vida com isso. Se você identifica padrões em você, que esses padrões você não está contente, vamos dizer assim, não está feliz da vida com o que está acontecendo na sua vida. Observe esses padrões, tá? Pode intencionar isso no servir planetário, com certeza. Observe esses padrões e você vai na sua família e observa se eles não têm também. Que aí você, observando eles junto e se tem, fica mais fácil ainda de você ir cortando com tudo isso. Você, tá, mas peraí, o que que, né? Vou dar um exemplo assim, o que que minha mãe faz? O que que meu pai faz? Como que eles estão vivendo? Eu quero viver assim também? Como que está sendo isso? Como que... E aí você diz, não, eu não quero. Olha só, né? Dando um exemplo assim, você pega a parte financeira, por exemplo. Aí você vê lá, não, mas eu tenho isso, mas eu vou lá atrás. Olha que todo mundo está fazendo isso na minha família, então eu não quero mais fazer isso, quero romper. E geralmente quando a gente resolve olhar em nós mesmos isso, tá? Você está fazendo isso para trás também. Está fazendo. Energeticamente você está cortando partes desse emaranhado todo e pelo exemplo do que você está fazendo também vai contagiar eles para fazerem a mesma coisa. Não sei se isso faz sentido para vocês, tá? Mas eu repito, isso é uma dica de ouro, tá? De ouro. Se você ter inteligência para se observar e observar a volta ali também, são grandes as oportunidades de você fazer grandes transformações, tá? Grandes transformações. Eliana, é trazendo para a consciência, não adianta, não adianta. Aí você, quando você tem consciência, você vai agir diferente. Vai agir. É muito mais do que dar um comando aqui, tá? Transmutar, muito mais do que isso. Às vezes a gente quer uma solução rápida e milagrosa, né? Eu vou fazer um atendimento com alguém, ó, dá o comando lá e tira. Auxilia, mas vai vir. Se alguém fizer isso, tá? Fizer aqui uma apometria, tá? Vou aqui, dou o comando, tô tirando. Sabe o que que vai acontecer? Vai vir para você, é como se vai escancarar para você uma situação que você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar. Ele não sai com a mão, tá? Não sai com a mão assim, ó, tirei, tá? Esquece, não vai mais vir para você. Porque tem que sair de você. Não sei se isso faz sentido. Você precisa, né, ter aquele choque com aquilo para que aquilo seja transmutado. Por isso que muita gente fala em catarse, né? Você foi lá, fez isso que eu falei, tá? E a pessoa fica vários dias chorando, porque aquilo está descendo nela. Está descendo nela, ela precisa ir com isso. A gente consegue, tá? Consegue auxiliar, mas a pessoa vai ter que descer a informação para ela. Tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, por isso que eu estou dizendo, é dica, vale ouro essa informação. Tá? Ouro essa informação. Observem vocês e observem ao redor também, porque esses padrões estão aí e eles são sutis para a gente identificar. Porém, quando a gente identifica, quando a gente traz para a consciência, você voa. Tá? Era isso que a gente queria comentar hoje. Sem promessas ilusórias, sem nada, trazendo um entendimento de realidade, né? E espero que isso que a gente comentou aqui, de alguma maneira, possa tá auxiliando vocês. E tem aquela coisa que a gente diz também. Quando nós fazemos isso, comentamos, temos outras pessoas que também estudam espiritualidade, esse processo ele se torna facilitado. Então, assim, nós temos as nossas comunidades que a gente fala aqui, né, de nos apoiarmos uns aos outros, porque assim isso se torna mais agradável, mais harmônico. Mas não adianta, é nós com nós mesmos, ok? Então vamos lá para o nosso servir planetário. Quiser pegar um copo de água, quem quiser, né, buscar uma posição confortável, quiser ficar em relaxamento, tá? Então,
Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a musiquinha. Se preparem, já vão respirando profundamente que a gente já vai iniciar aqui, tá? Já vai iniciar. Deixa eu só ver como é que tá aqui, porque mudou muita coisa aqui. Mudou muita coisa que eu não estou achando. É essa aqui. Tá bom? O som também tá bom? Pode ser água com gás? Pode. Água, né? Ela tem a sua transformação. Respirando então profundamente, nós vamos nos preparando aqui para iniciarmos. Vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que intencionam receber, através da egrégora dos Kumaras e também do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos aqui também fiquem protegidos, isolados energeticamente, nós vamos ativar os sistemas de proteção. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Lembrem de intencionar tudo aquilo que vocês vieram buscar. Nesse momento estão sendo trabalhados os nossos chakras transcendentais. Estão sendo trabalhados também algumas questões que envolvem a atuação das egrégoras de raio azul, de Arcanjo Miguel. Também estão sendo trabalhadas questões que envolvem as egrégoras de chama violeta, Saint Germain, Kuan-Yin. Percebam a energia, percebam como vocês vão se sentindo. Respirem. Nós vamos nos preparando para, nesse momento, iniciarmos a cura frequencial, através da ativação das frequências que colocam os nossos chakras em atividade de potência. E com isso, nós chegamos num campo adequado para os nossos processos de cura. Iniciando pelo chakra básico, 396 Hz.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz.
Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz. Vamos para o chakra frontal, 852 Hz. Vamos para o chakra coronário, 963 Hz.
Vamos nos preparando agora para o encaminhamento e a ativação até as câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas e os nossos eus superiores, e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que solicitaram até as câmaras de cura e a ativação dos tratamentos junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Respire e vá observando como que você vivencia esse momento. Nós já estamos nos encaminhando para a finalização. E com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e também desconectada a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Respirem profundamente e aos poucos vão retornando para o aqui e para o agora.
como que vocês estão se sentindo? Como que foi para vocês? Eu estava comentando aqui porque, assim, né, quando a gente faz o encaminhamento para as câmaras de cura, eu percebo que tem umas pessoas que elas já vêm no, nos comentários e escrevem gratidão. E aí a gente fica com receio que as pessoas saiam, né, saiam do antes do encerramento. Por que que eu estou comentando isso? Porque é importante a gente ficar até o final, porque no final a gente faz essa desconexão. Então, eu só estou explicando isso porque eu vejo que às vezes parece, me dá uma impressão aqui que tem pessoas que elas dizem gratidão e vão sair, né? Vão sair. E a gente precisa fazer esse encerramento, né? Para quando eu falo agora, né? Vão abrindo os olhos e retornando, que aí sim é o momento de retornar. Então, só para explicar isso também. Mas maravilha, a energia foi muito intensa, foi muito bonito, assim, muito lindo tudo que a gente conseguiu perceber aqui em relação a esses tratamentos, tá? Espero que tenha sido assim para vocês também. E a gente sentiu essa energia bastante forte. Então, queríamos agradecer a todos que assistiram aqui ao vivo, os que vão assistir depois também. E que seja, né, lindo para todos. Então, nós vamos nos vendo por aí. Desejar uma ótima semana para todos e até a próxima. Um grande abraço e até mais.